Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu queria que a gente discutisse um pouco coisas como: será que é possível botar numa escala a crueldade animal que diferentes indústrias praticam? E será que é adequado pensar coisas como, por exemplo, a indústria do leite é mais justificável do que a indústria da moda que usa peles e seda, né? Então hoje eu queria que a gente discutisse esses assuntos. Nos vídeos anteriores a gente conversou sobre o que é o veganismo, portas de entrada do veganismo, assuntos que têm respostas mais ou menos prontas, né? Hoje a gente vai entrar mais um pouco em questões de discussão, de reflexão. Por isso que esses dias eu perguntei, né, fiz aquela enquete perguntando qual indústria tu acha mais cruel, né? Qual que tem mais crueldade animal, né? E, assim, pelas nossas experiências pessoais e também pela nossa cultura, a gente tende a achar uma indústria mais cruel do que a outra, né? Mas se a gente pensar, isso é o que a gente acha, né? Se a gente considerar o veganismo, né? Se a gente considerar que o veganismo é um movimento pela libertação animal e a partir do ponto dos animais, eles não têm esses conceitos, né? Eles não concordam com a gente sobre uma indústria ser mais cruel que a outra. Isso é um pensamento nosso, né? Se a gente partir dos animais, a experiência deles é sofrimento, né? Nessas indústrias é medo e é morte, né? Dor e morte. Então, isso que a gente coloca como uma indústria mais cruel do que a outra, isso é a nossa percepção sobre a experiência deles, não é a experiência deles, né? Então, se a gente, por exemplo, pensar que a indústria do entretenimento, né, por exemplo, aqueles parques aquáticos que tem baleias e golfinhos, é muito cruel, e aí tem a indústria dos ovos e talvez algumas pessoas não achem tão cruel, a gente pode lembrar que o espaço, né, destinado a essas baleias e golfinhos nesse parque é super pequeno, né, porque eles têm, enfim, um oceano para viver naturalmente e o espaço nesses parques é minúsculo. Mas o espaço em que as galinhas ficam, as galinhas que põem ovos na indústria ficam, é minúsculo também. Na verdade, é tão pequeno que elas nem conseguem se virar, né? Se faz a comparação de que é menor de que uma folha A4, né? Esse espaço é menor do que a área de uma folha A4. Então, como medir o que é mais cruel, né? Se a gente pensar na indústria da moda, a indústria da moda foi pouco votada como a mais cruel, inclusive, né? É, a gente até pode pensar que, por exemplo, o couro é um subproduto da carne, né? Algumas pessoas têm essa tendência a pensar, mas assim, isso não justifica o uso do couro, porque ele também vem de sofrimento, né? E se a gente pode pensar em alguns outros aspectos da indústria da moda, a pele, por exemplo, a pele é removida viva dos animais, né? O animal está vivo, né? Então, eles sentem toda a dor da sua pele sendo removida enquanto eles estão vivos, né? A indústria da seda mata os bichinhos da seda de calor, né? Algumas fervem, outras colocam em fornos, né? Então, isso deve ser uma dor, um sofrimento enorme, né? Então, não tem como a gente dizer que ela é a menos cruel ou que qualquer outra indústria é menos cruel e outras são mais, né? Só que se a gente pensar, por exemplo, a indústria da moda, ok, então ela é cruel, entendo que ela seja cruel, mas o leite, por exemplo, leite, né? Crianças tomam leite, né? Então ela é justificável, né? Mas algumas pessoas podem pensar assim, mas se a gente pensar na prática da indústria do leite, em que, né, a vaca, ela, para dar leite, ela precisa né, ter um filhote. Então, ela é engravidada forçadamente, ou seja, ela é estuprada, né? Depois ela tem, o filhote é removido, nasce, ele é removido, o convívio deles é removido. Algumas indústrias, inclusive,
deixam o filhote conviver junto com a mãe, mas colocam um anel no nariz do filhote que impede que ele mame, né? Esse anel às vezes tem pontas, e aí se ele chega pra mamar na vaca, na mãe dele, essas pontas machucam ela, então ele não consegue mamar, ela não consegue deixar ele mamar. Mas eles deixam próximo porque esse convívio faz com que ela produza mais leite. Então, eles estão próximos, mas eles não conseguem essa conexão que, enfim, é entre mãe e filho, né? E se a gente pensar, isso é de uma crueldade gigantesca. Então, às vezes algumas pessoas acham que a indústria do leite não é cruel e ela é extremamente cruel, né? Não tem como colocar. E a gente fica pensando, a indústria da moda, né? A indústria dos testes, por exemplo, em que os animais são submetidos a injeções de diversos produtos químicos, a exames, eles não sabem o que vai acontecer com eles, né? Eles sentem muito medo e no final de todos esses exames eles são mortos, né? Então, como colocar em escala o que é mais cruel? Se a gente pensar, por exemplo, num animal específico, um coelho, às vezes ele é destinado para o consumo humano, para carne, né? Ele também é usado em testes de produtos, né? Passam produtos no olho do coelho, isso é um teste que é feito na indústria, né? Para ver o quanto agride o olho dele. Ele também é usado em indústria de pele, por exemplo, né? E a pele dele é arrancada. E a gente pensa, para nós, para algumas pessoas até pode parecer que uma indústria é mais cruel, mas pro coelho, pro animal, qual a indústria é mais cruel para ele? Faz diferença para ele se ele está sendo morto pro consumo da carne dele, ou pro desenvolvimento de algum produto, ou para a pele de um casaco, enfim? Para ele faz alguma diferença? Ele nem sabe, né, o destino dele, enfim, do corpo dele. E mesmo que soubesse, provavelmente ele não concordaria, né? Que com certeza não concordaria com isso. Então, né, e ele provavelmente não entenderia algo como mais justificável do que outro. Então, faz sentido a gente pensar que uma indústria é mais justificável ou mais cruel do que a outra? A ideia aqui desse vídeo é de falar sobre a crueldade dos animais, chegar nessa conclusão, enfim, eu espero que vocês pensem a respeito, né? E, enfim, eu cheguei nessa conclusão de que não existe uma indústria mais cruel do que a outra, não existe como botar isso numa escala, e provavelmente algumas pessoas sentirão falta na enquete de colocar todas são cruéis, todas são igualmente cruéis, né? A ideia não é que, por exemplo, uma pessoa que é ovo-lacto-vegetariana e que não usa peles, não usa produtos testados, pense, se o ovo, se a indústria do ovo é tão cruel quanto a indústria da pele ou dos testes, então eu vou voltar a comer carne e vou voltar a usar pele e essas coisas, porque de qualquer maneira existe crueldade. Não é por aí, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente o contrário. É pensar, né, já que a gente não tem esses consumos que exploram animais, alguns desses, né, quem não é vegano, enfim, tem alguns desses consumos que exploram animais e não tem outros, pensar se os consumos que a pessoa mantém, né, se são de indústrias menos cruéis, se eles são justificáveis realmente, né? Então a ideia é essa, é que se pense, se não é necessário eu consumir alguns produtos que exploram o animal, por que é necessário, né, que eu consuma outros? Né? E não se sentir enganado com essas ideias de que um consumo é mais justificado e menos cruel do que o outro, porque isso são conceitos humanos, né? São conceitos que a gente coloca na nossa visão sobre o sofrimento animal. E para os animais isso não faz diferença, para eles é uma realidade de sofrimento, né? Então não faz sentido a gente colocar nessa escala e achar que algumas indústrias são mais justificadas do que as outras, né? Bom, é isso. Então, sempre pensem a respeito,
me questionem, né, vocês podem não concordar comigo, vocês podem concordar, a gente pode discutir. A ideia, né, sendo o veganismo um movimento ético e filosófico, é que a gente discuta as coisas e que a gente sempre pense a respeito das nossas ações, do que a gente está fazendo, e não simplesmente aceite uma orientação muito rasa, sem discussão ou uma ordem, né, sobre o que a gente deve ou não deve fazer, porque senão a gente pode cair nesses enganos de achar que um consumo de algum produto de origem animal que causa sofrimento animal é mais justificado ou menos cruel do que o consumo de outro produto, né? E a ideia é realmente perceber que todas essas indústrias que exploram são cruéis para os animais, né? Bem, é isso então, e até logo, até o próximo vídeo.